Shalom, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje em um podcast, o nosso primeiro podcast deste ano, e na verdade o primeiro podcast dentro do meu canal. Tenho aqui comigo uma convidada especial, que é a missionária Rosiane. Ela é pedagoga, ela é bacharel em teologia, ela é conselheira de jovens, e veio hoje, né, missionária, compartilhar conosco dos seus conhecimentos, as experiências, né, porque ela traz consigo uma bagagem de longa data. E passo a palavra para você se apresentar, né? A paz do Senhor. Já estamos aqui no finalzinho da tarde, entrando já de noite, e para mim é um prazer muito grande estar aqui contigo nesse podcast. Prazer é todo nosso, né, de recebê-la. Compartilhando os nossos conhecimentos, daquilo que o Senhor nos deu, as experiências que nós passamos, né, ao longo desses anos, experiências adquiridas nos erros e acertos, e também nossa comunhão com Deus, lendo a palavra, meditando na palavra, procurando uma base bíblica para as situações do nosso cotidiano, né? Que a gente precisa muito dessa dependência de Deus para recebermos do Senhor a orientação, as direções para cada situação, para cada momento que a gente passa, e a gente sabe tudo que a gente faz dentro da palavra de Deus, daquilo que Ele nos orienta, a gente é bem sucedido. É um prazer estar aqui. Eu espero que essa conversa, essa discussão aqui nessa noite, né, possa trazer bastante benefício e crescimento para todos vocês que estarão depois assistindo esse vídeo. Amém, muito obrigada. Nós já te agradecemos de antemão, né, pela sua presença. E o assunto que nós vamos tratar aqui hoje é de suma importância, né, de todos. Eu creio que todos vão estar bem atentos, né, bem interessados, porque diz muito respeito a nós, ao nosso dia a dia, né, como família, os relacionamentos, né, interfamiliar, né, conjugal. E hoje, né, pastor, estaremos tratando da pauta de relacionamento conjugal, que dentro deste relacionamento familiar é uma gama, né, de assuntos, né, bem profundo, é muita coisa. E hoje nós vamos abordar, assim, até superficialmente, né, pastora, porque é um assunto muito amplo, né, muito extenso, e se for aprofundar mesmo, só dentro do relacionamento conjugal daria vários podcasts, né? Com certeza. Mas hoje nós estaremos dando a introdução, e se for necessário, a gente volta a falar no mesmo assunto, né? À medida que houver necessidade. Depois vocês podem também colocar nos comentários algo mais dentro deste assunto de relacionamento conjugal, alguma pauta que vocês querem que aborde, né? Que queira abordar, pode sugerir, nós estaremos trazendo, né? Novamente um podcast com a nossa missionária para a gente esclarecer, né? Sobre este assunto. E aí nós vamos agora dar a introdução, né? A pauta de hoje, ao assunto de hoje, que em especial é o relacionamento conjugal. Então, você, mais uma vez, seja bem-vindo, né? Fique aí atento, compartilhe essa live com seus amigos, para que mais pessoas possam também ter, né, hoje, participar, né, dessa live, ou mesmo quem for ver depois, né, quem for assistir depois, vai estar aprendendo, né, recebendo este ensino, essa ministração, né, aprendendo com as experiências da nossa missionária, amém? Então, vou passar para ela a palavra. A pastora, você quer dar uma introdução, ou quer que eu já possa fazer as perguntas? Essa questão de relacionamento conjugal é um assunto já bastante discutido, debatido, muitos podcasts, estudos bíblicos, devocionais, Sim. Falado bastante sobre esse assunto. Mas a gente sabe que sempre é bom a gente estar meditando, porque às vezes a nossa memória, né, apaga, a gente esquece, no corre da vida, nas é verdade. A gente muitas vezes esquece daquilo que a gente já ouviu, já aprendeu e está aplicando, né, a nossa situação, no nosso contexto familiar. Sim. E a gente vê hoje em dia muitos casais, né, infelizmente, com o seu relacionamento bem
como é que se diz, devastado, desgastado. É verdade. Muitos, né? Muitos, um relacionamento desgastado, muitos que não conseguem mais entender um ao outro, que não conseguem mais ser cordial um com o outro. É verdade. E nós vemos, assim, casais sempre brigando, discutindo. Muitas vezes alguns conseguem conversar somente por via WhatsApp. É mesmo, é verdade. E não conseguem pessoalmente estar discutindo sobre as suas questões. Sim, muitos casais assim, né? Tem muita liberdade de conversar sobre o WhatsApp dentro de casa, utilizando o WhatsApp. Às vezes um lá no quarto, outro na sala, mas não conseguem olhar no rosto e conversar sobre a sua situação, como resolver, o que está, os seus sentimentos, o que estão sentindo, mas conseguem ter essa liberdade pelo WhatsApp. E muitos casais passando por essa situação. Olha, né? O ponto que chegamos, né? Olha o ponto que chega a sociedade, né? As famílias, né? E são situações que elas não podem continuar, né, em nosso meio, né, dentro de uma sociedade, porque isso adoece, né, adoece as pessoas, né, psicologicamente, emocionalmente, traz traumas, traz bloqueios, né, pastora? Então, é uma geração que se torna doente devido a esse tipo de comportamento, onde as pessoas já não se entendem mais, já não tem mais paciência uma com a outra, né? Às vezes a confiança também fica devasada, né? E é por aí, né, pastora Rosiane, né, missionária. Eu vou entrar aqui, pastora, na primeira pergunta. Eu formulei aqui, eu anotei, gente, para não esquecer, porque às vezes a gente esquece, não quer falar tanta coisa, quer perguntar tanta coisa, né? Então, para não dar um branco, eu formulei aqui para a gente ir por etapas, né? Então, assim, a primeira pergunta que eu tenho, e aí a nossa missionária fica à vontade para responder, né, com as suas palavras, mas só para a gente introduzir, falar sobre, no caso, o casamento nos dias atuais, né? A gente já deu uma pincelada agora, você já deu essa pincelada, o casamento nos dias atuais, né? Aí depois tem uma outra pergunta assim, existe uma regra, né, para fazer dar certo um casamento que já está nessa situação, nessa condição a qual você expôs agora, missionário? Respondendo essa questão aí, irmã Eunice, é bastante complexo, bastante complicado, porque muitas coisas estão envolvidas. Né? A gente pode colocar dentro desse quadrar aqui, né, a questão familiar, hábitos adquiridos, culturas familiares, né? Então, quando o homem e a mulher eles namoram, eles noivam, eles se casam, eles trazem consigo toda essa bagagem familiar, cultural, toda a sua história, né? As suas experiências de vida, o que aprendeu, como aprendeu. Então, é um desafio quando começa uma vida a dois, quando se forma uma nova família, né? Como superar essas questões. Porque essa cultura, essa história, essa bagagem está dentro de cada um. É verdade. Então, quando surgem situações entre os dois, na família, é natural que o ato que foi adquirido, a maneira de sempre agir, de sempre resolver, vem à tona. E é algo que a pessoa nem pensa, é algo que é natural, que é involuntário. Uma pessoa, ela se expõe, ela age, ela resolve daquele jeito, porque é algo que já vem trazendo consigo essa forma de ser, de resolver já é uma personalidade, né? Já está na personalidade da pessoa. Então, é um desafio, mas a gente sabe que para saber agir da maneira correta, tem algo muito interessante que a palavra de Deus pontua muito bem, que é a sabedoria. E a palavra diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. É o temor ao Senhor, é verdade. Então, se a pessoa ela teme a Deus, ela vai procurar saber qual é a maneira de Deus. Ela vai procurar a maneira certa de agir. Então, nessa procura, ela vai encontrar a Deus, ela vai encontrar a palavra, ela vai encontrar o manual que nos foi deixado para nos ensinar como agir. É verdade. E acontece que muitas pessoas, o temor a Deus ainda é muito pequeno. Sim, é verdade. Se convertem, aceitaram Jesus Cristo, uma igreja, mas que o temor de Deus não foi desenvolvido naquela pessoa. Então, ela se converteu, mas depois da conversão, ela tem aquela vida normal, ela segue aquela vida que ela sempre levou. E o temor a Deus é que vai fazer a pessoa
analisar, ponderar, buscar, se sentir mal diante de uma decisão errada, Sim. se sentir, né, desconfortável quando brigou, quando agiu de maneira que ela entende que não foi legal. Então ela vai procurar saber como é que deve fazer. E aí ela vai encontrar. E não é uma coisa que acontece da noite pro dia, num passo de mágica. É um processo, é o dia a dia, é gradativo. E o maior erro aí é quando está nessa condição, né, um relacionamento, e a pessoa se omite e não quer buscar ajuda, né? Ou quando muitas vezes um dos cônjuges não reconhece que precisa de ajuda, né? Não admite que ele precisa de ajuda, né? É ver o fator orgulho, né? Isso. Porque todos nós, querendo ou não, a gente carrega dentro de nós esse orgulho que é dado do pecado, né? A natureza caída, né? E o orgulho impede, né? Da pessoa reconhecer que precisa. O orgulho é manifesto em quê? É manifesto naquele pensamento de que não, está sempre justificando. Eu tenho as minhas razões, eu tenho as minhas causas. Eu estou fazendo isso, mas não é porque eu simplesmente vou fazer, mas é porque eu estou certa. Ele me machucou, ou ela me machucou, ou tem sempre uma razão para, né, uma desculpa, justificar aquela ação. Exatamente, é verdade, né? E aí é bem complicado, porque aí, nesse caso, um dos dois precisa ceder, né? Um dos dois, quando, se não ambos, né? Um dos dois precisa se render e como diz, entrar no processo, né? Porque o temor a Deus vai trazer essa liberdade à pessoa de analisar. Será que eu estou certa? Será que eu estou errado? Será que eu tomei a atitude certa? Como eu devo fazer? Exatamente. E aí vai buscar em oração, vai se quebrantar, vai pedir ajuda. E é onde a pessoa vai adquirir. E a pessoa está pronta, o coração quebrantado, a pessoa está pronta para fazer exatamente como o Espírito Santo instrui, como o Espírito Santo está ensinando. Mesmo que venha para essa pessoa ser um esforço muito grande, um sacrifício muito grande. Mas ela vai começar, ela vai dar um pontapé inicial, ela vai dar o primeiro passo. Com certeza. Olha, missionária, é muito importante essa palavra. Até porque você falando, eu estava aqui no meu pensamento, né, assim, quando está namorando para casar, é aquela bênção, não, vai dar tudo certo, eu estou pronto para ir até o fim, né? Chova canivete, eu estou ali, né? E vai dar tudo certo, porque ela é uma bênção, tem esse e aquele probleminha, mas se não é nada demais, a gente vai tirar de letra. Aí depois que casa, muda completamente, a história já não é a mesma, a opinião já não é a mesma, o ponto de vista já não é mais o mesmo, e aí fica todo mundo sensível, um se ofende, o outro se ofende, aí como você disse sobre o orgulho, né, aí vem o orgulho que não deixa que a pessoa se renda, né, que ela busque ajuda, ou que um procure o outro para se consertar, para ter um diálogo, né, e vão ficando cada vez mais distantes um do outro, né, isso vai complicando a questão da reconciliação, né, dos acertos, né, missionário. E o orgulho tem outro fator muito, muito importante que acompanha o orgulho, um dos, na verdade, que é o egoísmo. A pessoa só ainda tem mais esse. Só procura os seus interesses, só procura, né, está sempre procurando o seu próprio prazer, né? Como vai a pessoa sair bem daquela situação, só ver o seu lado. É verdade. Não se coloca no lugar do outro. No lugar do outro. Não pensa no outro. Não procura analisar o que o outro está passando. O sentimento que a pessoa está tendo. Como aquela palavra da situação feriu, a machucou, né? Aquela pessoa observar isso, né? A pessoa está sempre preocupada com o outro também. Aí não pensar as minhas razões, a minha situação, porque não está vendo o que eu estou passando, o que eu já fiz pela pessoa, tanto que eu já me dediquei, e a pessoa ingrata, a pessoa. E o apóstolo Paulo, ele conceitou algo muito bom, né? Muito bem, em 1 Coríntios 13, né? Fala que o amor não se ensoberbece. Não procura os seus próprios interesses. Tudo suporta, né? Tudo sofre. É difícil, né, para enquadrar nesse versículo, mas é a realidade, é necessário, né? É a realidade e é necessário, meu Deus. Missionária, tem uma outra pergunta aqui que eu gostaria de fazer. Qual o modelo de relacionamento conjugal segundo os parâmetros bíblicos, né? O que a palavra de Deus nos mostra, né? Um modelo assim de relacionamento, né? Qual o ensinamento que a palavra traz, né? A palavra traz para os casais, né? Porque nós sabemos que estamos nos dias
atuais, as pessoas falam assim, porque essa não é verdade, ela está mais atualizada do que nunca, né? Sempre se atualiza. A palavra de Deus, ela é sempre atualizada. Não existe isso de que a palavra, né, ultrapassou, não, né? Então, assim, ela é válida, né, para os nossos dias. Qual o modelo bíblico? Assim? É o martelo, esmiuça a penha, é o pão que nos alimenta, é o leite, né, que nos nutre. Então, a palavra de Deus, ela é eficaz. Ela é eficaz, ela é verdadeira, ela é eficaz. E quando ela é colocada em prática, a gente pode experimentar o poder que ela tem. Porque a palavra de Deus, quando ela é só lida e conhecida intelectualmente, ela não passa de histórias, de experiências de pessoas que viveram no passado e que tiveram contato, né, com Deus, e tiveram experiências com Deus, e a gente vê a vida como uma história que passou. Mas quando a gente começa a colocar em prática, a absorver os ensinamentos que ela tem, a gente começa a sofrer do poder que essa palavra pode, né, agir no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. A palavra diz que o casamento é uma instituição criada por Deus. Exatamente. Deus instituiu, Deus criou, né, o casamento. A gente vai lá em Gênesis, quando Deus viu que o homem estava só, Adão, o homem que ele criou, e ele viu que estava só, viu que não era bom, e trouxe um pesado sono a Adão, e da costela de Adão ele fez a sua varoa, né? Maravilhosa, linda, perfeita, né? E apresentou Adão. Quando apresentou Adão, Adão ficou maravilhado, estava, né, vendo, né? Com a formosura, com a beleza, com a arte. Aliás, ela era única, né? Ela era única, né? Para ele, né? E ela olhou, ele olhou e disse: osso dos meus ossos, carne da minha carne, né? A varoa que Deus... Seu nome será varoa porque... foi tirada do varão, foi feita, foi tirada do varão, do homem. Né? E aí, lá em Gênesis mesmo, o primeiro livro da Bíblia, fala que deixa o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa, tornando os dois uma só carne. Então aí foi estabelecida, foi criada a família dentro dos moldes de Deus. Ao longo do tempo, o tempo foi passando, a cultura foi entrando, o homem foi colocando o seu jeito no meio, né? Tanto que quando perguntaram a Jesus sobre o divórcio, ele disse que não era da vontade de Deus, mas que era a dureza do coração do homem. Moisés permitiu que o divórcio fosse estabelecido, né? Fosse incluído dentro da lei ali, da cidadania mosaica, no tempo do povo de Deus que estava na peregrinação, já entrando na Terra Prometida. Então, dentro dos padrões de Deus, o homem tem que ser de sua mulher, a mulher de sua homem, os dois estarem unidos até o fim, até a morte. É verdade. A gente não vai entrar numa questão mais profunda, biologicamente falando sobre isso, né, que da união, da questão dos dois tornarem a sua carne, que tem até uma explicação, né, dentro da biologia disso, mas como não está na nossa área, a gente vai ficar dentro da nossa área, que é mais confortável, que é a questão bíblica. Então, se tornam só carne, formam a família, e os dois, de acordo com a vontade de Deus, a palavra do Senhor diz aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Né? Então a Bíblia tem ali no manual de como o casamento deve dar certo. Se o casal, os dois juntos, buscarem na palavra de Deus, a maneira de Deus, para que o casamento se consolide, então vai dar tudo certo. Vai ser um casamento saudável, a presença de Deus vai estar no meio do casal, a criação de filhos, porque a Bíblia fala de tudo, a palavra de Deus fala de tudo. Quem quer, encontra, quem busca, encontra. Tem lá na palavra o papel do homem, o papel da mulher no casamento, né? Tem a palavra criação de filhos, que a gente também não vai entrar nesse assunto. Então, se o marido e a mulher buscarem e precisam dessa libertação interior, essa libertação também, porque vem essa bagagem, essa questão familiar, essa herança familiar, né? Verdade. E cada um traz consigo essa bagagem. Sim. E os dois buscando a Deus, o Espírito Santo vai trazer um tempo de cura, de libertação, de restauração, vai quebrando as maldições hereditárias. É verdade. E aí os dois vão conseguindo viver aquilo que Deus tem
separado para aquilo que Deus estabeleceu para o casamento e para a família. Porque tudo que Deus faz é perfeito. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Amém. É verdade. Glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Muito importante, né? Essa palavra a gente aprende, né? Em todo tempo, né? A gente está sempre aprendendo. E a palavra do Senhor, ela se renova, né? Todos os dias. Aí vamos para mais uma pergunta aqui. Seria, assim, nós falamos de desgaste na relação, né? Eu não sei se a gente já, acho que não abordamos, falamos que há um desgaste, mas aqui fala, pergunta assim, como resolver o desgaste na relação conjugal? O que a nossa irmã... A gente poderia falar sobre o que dentro desse desgaste, né? Assim, para a gente trazer algo para enxugar mais um pouco. Sim. Desgaste como assim? Qual a área? A gente poderia conversar. Tipo assim, por exemplo, na área, esse desgaste, quando assim um casal, porque quando se casa é carinho, né? Tem os seus momentos de carinho, de um estar ali de boa um com o outro, mas com o passar do tempo, vão se tornando como se, dentro de uma casa, como dois irmãos, né? Aí já não tem mais aquele carinho, aquele beijo, né, de um esposo para uma esposa, aquela atenção que um dá para o outro, né? Assim, então, assim, é esse tipo de questão, assim, que vai se tornando tão comum, né? E vai mudando aquilo dentro de casa e nem percebe que mudou o comportamento, que mudou as atitudes, né? Que já não é mais da mesma forma, já não é mais a mesma coisa, né? E assim também, e o que leva também o casal a chegar nesse ponto, né? Se é simplesmente a mesmice, porque não se apercebe e deixa as coisas acontecer, né? Como diz, vai vivendo, né? Ou, às vezes, também pelo fato das atitudes de um para com o outro, né? Que também traz, né? Esse desgaste, né? São muitos fatores, né? Muitos fatores, né? Fatores que levam o casal a entrar nesse estado, né? Sim. No relacionamento. Mas eu gostaria de pontuar um que eu acho de muita relevância, que é a questão do diálogo. Diálogo. É muito interessante porque o casal, eles devem ter um relacionamento além de marido e mulher. Eles devem ser amigos, companheiros, de compartilhar o seu dia a dia, de ter a alegria de compartilhar as pequenas coisas, né? Às vezes só o esposo trabalha, a esposa fica em casa, às vezes tem famílias que os dois trabalham fora, mas quando chegam de compartilhar como foi o dia, o que passou, o que aconteceu, o que é uma situação que não gostou, que lhe fez mal, né? E conversarem os dois juntos sobre aquela situação, e um aconselhar o outro, um fortalecer o outro, porque as palavras, elas são muito importantes. Às vezes nem precisa falar, mas só pelo fato da pessoa ouvir o outro, o desabafo do outro, aquilo já faz bem. Verdade. Né? E isso é uma forma de cultivar o relacionamento. Exatamente. Os dois precisam ter esse prazer, essa cumplicidade, né? Esse prazer de estarem juntos. E ter aquela liberdade, né, de conversar. Quando o esposo chega, ele saber que está ali a esposa para ouvi-lo, para perguntar como foi o dia. Isso faz parte, né, pastora, de um bom relacionamento, né? A esposa perguntar para o esposo quando ele chega. Às vezes isso acontece. Às vezes ele chega estressado, né, no trânsito, né, horário de pico. Aí ele chega em casa do trabalho, às vezes estressado. Aí a gente já está ali esperando, né, para dar um abraço, um beijo e perguntar como foi o seu dia. Porque às vezes acontece, o marido chega estressado em casa, aconteceu uma situação, né, não agradável no trabalho, houve uma discussão, alguém falou uma coisa que ele não gostou, aí quando chega em casa a mulher fala, acabou o gás, você vai comprar isso, o menino está assim, e o que aconteceu? Aí começa, né, a discussão e a inflamar a situação. Verdade. Mas aí a mulher... Eu sei que vocês podem estar se perguntando, é muito fácil falar. Como a gente vai colocar isso em prática? É muito fácil, vocês estão na minha situação. E às vezes eu tento, mas eu não consigo. Aí a gente volta lá, a gente falou bem no início, a questão da bagagem familiar, das heranças, analisar tudo, né? Analisar tudo isso está envolvido naquela situação.
Exatamente. Então, mas os dois juntos conversarem sobre esse comportamento. Exatamente. Não está legal, como é que vamos fazer para mudar? Isso. Primeiro tem que ter um reconhecimento. E depois ter uma conversa sobre aquele assunto. Exatamente. Não se pode ignorar. Mas nunca fugir do diálogo. Nunca fugir de resolver aquele problema. Mas o que acontece, a gente ignora. Porque é mais confortável. É mais cômodo. É o que mais acontece, a gente ignorar, deixa pra lá, vai passar, isso vai passar. E vai adiando, vai adiando, e aquilo não passa, aquilo só vai agravando. Agravando, exatamente. É o que tem acontecido muito, né? Acontecido. Exatamente. Então é por isso que tem que resolver logo. A gente não muda, eu sei que essa transformação não é algo que acontece rapidamente, assim, né? Logo, repentinamente, não. É um processo. Mas os dois estão juntos nesse processo de transformação. Tanto da parte de um como da parte do outro. Exatamente. É isso aí. Isso que vai fazer a diferença. Até chegar na cura e na libertação. Os dois reconheceram as falhas, as fraquezas, os defeitos um do outro, onde precisa ser trabalhado. E os dois juntos trabalhando para a transformação mútua. Exatamente. Exatamente. Tem uma pergunta... Assim, essa pergunta aqui, ela é uma pergunta assim, bem corriqueira, mas é muito importante também, por exemplo, né, que a pastora, né, a missionária já explicou como é, né, o modelo bíblico, né, de um relacionamento a dois, né, um relacionamento conjugal, né, e aí tem uma pergunta assim, e nos dias atuais, né, quais as mudanças, né, que influenciam para o fracasso de um casamento, né, aí a gente vê aquela questão quando os dois trabalham fora, que hoje em dia a vida está assim, né? O esposo sai para o trabalho, a esposa também tem a sua profissão, o seu trabalho, né? Então os dois trabalham e às vezes não é no mesmo ambiente, né? São ambientes separados, né? São lugares diferentes, né? E eles passam o dia longe um do outro, ele no trabalho, ela no outro, chegam os dois à noite e muitas vezes já chegam, como a missionária disse, que às vezes teve um dia estressante, né? E quando chegam em casa, a paciência já não está mais aquela para estar, né, relevando as coisas, ou o cansaço, né, do trabalho domina a pessoa e ela não quer nem conversar, aí chega, já vai descansar para o outro dia de novo. Então, essa vida da atualidade, essa vida corrida que as pessoas levam hoje, pastora, também missionária, né? Às vezes eu falo pastora e missionária, também contribui, né, para o fracasso de um casamento. Né? São fatores externos, né? São os fatores externos. Todos nós estamos sujeitos a passar por isso, porque a questão social é muito forte. Verdade. E a gente vive no meio da sociedade. E a influência, tem que saber lidar com essas questões atuais. Exatamente. E a gente sabe que cada pessoa ela tem a sua liberdade de fazer suas escolhas, de enxugar os seus conceitos, né, a sua opinião sobre os assuntos pertinentes, né, da sociedade atuais, dos estudos que estão sendo feitos, dos que estão falando, as pessoas que estão falando sobre o que é a família atual, a família, como se caracteriza a família hoje. Então, cada pessoa ela tem a sua liberdade de fazer as suas escolhas, de ter seus próprios pensamentos, como a família cristã também tem, né? E nós fizemos a nossa escolha de adequarmos a nossa família dentro dos padrões bíblicos, respeitando as pessoas que pensam diferente. Mas nós escolhemos, decidimos e temos a nossa liberdade de organizar, de encaixar, enquadrar a nossa família dentro dos conceitos bíblicos. Exatamente. Né? Então, há um desafio muito grande como família cristã, eu me refiro à família cristã, porque nós fazemos parte da família cristã, diante de tantos conceitos, definições sobre família no tempo atual, a gente se manter firme naquilo que a gente aprendeu. Né? Que foi passado de geração em geração, que a gente não pode abrir mão desses conceitos e ensinamentos que os nossos pais nos passaram, e que isso é muito importante. E que, na verdade, é um modelo que não falha, né? É um modelo, eficaz. Esse não falha. É verdade. E a gente, até o próprio Deus falou isso para o povo de Israel: passe para os filhos de vocês aquilo que vocês receberam de mim. Isso A cultura, o conhecimento que eu passei, a tradição que eu passei para vocês. Passem para os nossos filhos, para que eles aprendam a me temer, para que eles guardem os meus princípios, os meus valores,
as minhas leis, os meus estatutos. É né? verdade. A palavra diz, o que vimos e aprendemos, não esconderemos dos nossos filhos. O que nos contaram para os nossos pais, contaremos às vindouras gerações. Exatamente. Né? E a gente não pode esquecer daquilo que a gente aprendeu dos nossos pais no passado. As falhas deles também. Teremos analisar e decidir se a gente vai levar adiante ou a gente vai modificar. Não cometer, não cometer os mesmos erros. Exatamente. Mas tentar corrigir. Tudo é um aprendizado, né? Tudo na vida a gente aprende com os nossos próprios erros. Sim, e aprende com os erros dos outros também. Exatamente. Aí eu vi o exemplo daquela pessoa, eu não vou seguir, eu não vou me espelhar, não deu certo, então não vai dar certo comigo. Né? Então são essas questões externas que a gente tem que aprender e a gente ser firme nos valores, nos princípios que a gente aprendeu. Não deixar que essas coisas venham interferir, influenciar a nossa vida familiar, a nossa vida conjugal. Até porque no casamento são duas pessoas diferentes, né? Que vieram de culturas diferentes, né? Cada família tem um jeito, né? De educar os filhos e tal. Então a gente vem com uma bagagem, né, de um conhecimento. Então ali quando a gente se une, aí há um choque, né, de cultura, de realidades diferentes, né? E ali entra num processo de adaptação um com o outro, né? Não que vai se exigir que o outro mude ou que eu mude o outro, não, mas que haja uma adaptação de valores, né? E ao mesmo tempo uma preservação também desses valores e a pessoa decidir, né, se manter, né, naquela decisão, naquela escolha que ele fez de se casar, né, de construir uma família, porque foi uma escolha, foi uma decisão e uma escolha que foi feita ali. Quando eu falo de um homem e mulher que são cristãos, que às vezes acontece, né, de um e outro se unem, mas cada qual leva a sua crença, né, de fé, né? E aí é outra situação para que se pode conversar como o casal vai fazer para vencer, para passar por essa situação, para resolver da melhor maneira possível essa situação, né? Já é outro assunto, já é outra questão que a gente pode depois conversar. Aí nós vamos anotar todos esses tópicos que nós vamos fazer mais um, né? Quer dizer, dentro desse assunto, porque terão vários, né? E nós vamos falar sobre isso, nós vamos anotar para falar sobre essa já é uma outra, né, linha de como é que fala, de pensamentos, que precisa ser que precisa ser exposto e compartilhado e ensinado, porque a gente vê hoje muitos casamentos que não tá dando certo logo no início, porque são imaturos, porque não têm experiências, porque diversidade de pensamentos, são muito diferentes e aí não conseguem, né, um adaptar ao outro, mas por falta de uma orientação, né? Por ele não ter uma orientação, ele fica desorientado, ele não sabe o que fazer e já pensa que o divórcio é o melhor caminho, sendo que há uma maneira de resolver tudo, né? Missionário sempre tem uma solução. Quando o nosso coração está aberto. Isso, né? Quando o coração é ensinável, quando a pessoa se permite, né, aprender, né, a receber aquelas informações, aquelas orientações, né? E a se esforçar para colocar em prática, né? Para o bem do relacionamento, para que vá adiante, né? Toda a família. Para o bem de todos. E, consequentemente, né? Toda a família, né? Exatamente, né? É isso mesmo. Tem alguma coisa, né, que a pastora gostaria de comentar? Tem alguma coisa aqui que você colocou em pauta, que você... Tem mais alguma coisa? Essa questão é muito, muito interessante, né? E a gente espera que esse assunto, essa conversa que a gente teve aqui, possa trazer a vocês que posteriormente estarão assistindo esse vídeo, né? Que possa ser de grande edificação. Sim. E nós pedimos a Deus que essa palavra, esse assunto, essa conversa que a gente teve, possa chegar no seu coração e trazer, né, muitos benefícios para a sua vida, para a sua realidade, para a situação que você está vivendo no momento. E esperamos que seja de grande benefício para vocês, para as famílias, para as pessoas que estarão assistindo esse vídeo, né? Tudo tem solução.
Tudo na vida Verdade, tem né? solução. Tudo tem solução. E a gente serve a um Deus poderoso ele é especialista, né? Verdade. Em transformar causas impossíveis. É verdade. Em mudar situações impossíveis. Aos nossos olhos não tem mais jeito. Você que está vivendo um casamento conturbado, um relacionamento difícil, um relacionamento que está lhe trazendo muita tristeza, muito estresse, muita angústia, enfim, tudo tem solução. E a solução nós entendemos que vem de Deus. Temos que buscar a Deus, buscar a sua palavra, buscar ajuda. Primeiro, buscar ajuda em oração. A primeira pessoa que deve ser buscado é Deus. É fechar os olhos, é pedir ajuda, socorro, me ajuda, me dá uma direção, me mostra o caminho. E com certeza o socorro virá, a resposta virá, a direção virá, o caminho virá. Porque a palavra do Senhor diz que quem busca, encontra, né? Quem bate, abre-se-lhe-á. Quem clama, o Senhor responderá. Então, é essa palavra que nós queremos deixar para todos vocês, que é a solução para tudo. Não importa a situação, o problema que você esteja vivendo agora no momento, a solução para tudo. Missionário, eu achei muito importante essa palavra e vendo que nós estamos apenas começando, né? Foi só uma base para a gente dar uma introdução, gente, neste assunto de relacionamento familiar, que ele é muito amplo, é muito abrangente, né? Como ela mesmo disse, e você virá outras vezes, né? Nesse podcast, né? Em nome de Jesus, né? Para compartilhar conosco mais conhecimento, porque, gente, aqui, ó, ela tem conhecimentos profundos, né? E ela vai compartilhar conosco esses conhecimentos. Eu tenho certeza que ela está aqui de coração aberto mesmo, né? Para compartilhar, né? Para nos ensinar, para nós aprendermos, né? Mas, porque a gente está sempre aprendendo. E no relacionamento sempre tem os altos e baixos, né? Ninguém está livre de passar, porque somos seres humanos, né? Somos seres humanos. Cada um tem a sua peculiaridade, a sua exclusividade, né? Isso, exatamente. Mas nada é impossível quando nós queremos. Nada é impossível quando nós abrimos o coração para aprender, né? Para a gente evoluir, para a gente amadurecer dentro de um relacionamento para o bem de todos. Porque muitas vezes a pessoa casa, na maioria dos casos, eu quero casar para ser feliz, né, missionária? Eu já ouvi muito essa frase, eu quero me casar para ser feliz porque eu ainda não sou feliz. Aí é onde começa o problema, né? Porque, na verdade, você já está pensando em se casar, pensando só em você. E o outro? Né? Você está pensando em casar para ser feliz. E já parou para pensar se também quer fazer alguém feliz? Porque nós nos casamos, né? Nós casamos para fazer alguém feliz, né? Quando nós casamos com este pensamento, aí é recíproco, né? Porque você faz alguém feliz, então você também é feliz. Porque se você está se relacionando com uma pessoa feliz, né? Aquela pessoa, ela vai transbordar de felicidade e você vai usufruir daquela felicidade, porque afinal, aí no casamento já são os dois uma só carne, né? Então os dois vão usufruir, né, daquela felicidade, né, daquele ambiente, daquela frequência de paz e de felicidade, de amor, de harmonia, de cumplicidade. Amém? Então, missionário, eu agradeço, tá, por você ter vindo. Foi muito especial esse podcast, né? Embora seja o primeiro, eu sei que tem muito mais e tem coisas muito boas, né, que nós vamos ainda trazer nestes momentos. E você é nosso convidado para estar conosco nos outros também podcasts que nós faremos, né? Eu vou sempre postar e avisar antes, deixar agendado para que você fique inteirado do assunto e possa se programar para assistir. Então, para você que está assistindo agora, para aqueles que vão ver depois também, né, este podcast, essa entrevista, né, com a nossa missionária Rosiane, né, que você possa estar se sentindo assim, que você possa estar aprendendo, né, sendo acolhido naquilo em que muitas vezes você estava passando, talvez algo que a gente tratou aqui, que a gente falou aqui, se identifica, né? Você se identifica com alguma condição que foi falada aqui. Então não perca o próximo assunto, o próximo podcast, que ainda estará
sendo discutido dentro do relacionamento conjugal e familiar, né? Vamos trazer aqui um amplo conhecimento e experiências para que você também possa, né, resolver as suas questões. Talvez você não se abriu com alguém, ainda não conversou com alguém, né, para desabafar, ou não tem essa pessoa para você desabafar, não se sentiu na liberdade de fazê-lo. Então nos acompanhe aqui e depois pode deixar mensagem aí também que a gente estará respondendo, ok? Muito obrigada, missionária, tá, pela sua presença. Agradeço a todos que nos acompanharam até agora. E para você, muito obrigada. Shalom, a paz do Senhor.